tema para a nossa reflexão é esse: livres de todo o mal. A igreja nos ensina que para combater o mal, nós temos que agir de duas maneiras: pelo caminho natural e pelo caminho sobrenatural. São duas realidades que a gente não pode esquecer. Não basta enfrentar os males da vida só com as nossas forças humanas. Mas também, não basta também só contar com Deus, porque Deus conta também conosco. Santo Agostinho dizia que a graça pressupõe a natureza. A graça age em cima da natureza, enriquece a natureza, não dispensa a natureza. Muito bem, Jesus, quando estava preso lá no Horto das Oliveiras, e ele tinha pedido para os apóstolos rezarem com ele pelo menos um pouco, porque ele disse: a minha alma está triste até a morte. Jesus, naquele momento, ele assumia diante da justiça divina todo o pecado da humanidade. Eu fico pensando, assumir a culpa de todos os homens, a culpa de todos os assassinos, a culpa de todos os corruptos, a culpa de todos os que abortam. Imagina como é que Jesus ficou diante da justiça divina. Ele, São Paulo diz que ele que não teve pecado, ele se fez pecado por nós, para poder matar todo o pecado e nos libertar da morte, nos libertar do mal. Por isso Jesus foi assim como que esmagado, naquela noite. Seu sofrimento foi tão terrível que São Lucas, que era médico, foi o único evangelista que narra isso, que o sangue vazava com o seu suor, pelos seus poros, Então era a tensão, do sangue no seu corpo. Os vasos capilares subcutâneos estouravam, e o sangue jorrava E ali naquela noite, quando ele viu que os apóstolos não velavam com ele, estavam com sono, tinham participado daquela ceia, ele disse: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. O que é a carne? A carne na Bíblia significa a natureza humana, o homem, a natureza humana. O espírito é forte, a vontade é forte, o nosso desejo é forte, mas a nossa carne, a nossa natureza humana, ela foi enfraquecida pelo pecado original. Então, a nossa vontade ficou enfraquecida, a nossa liberdade ficou enfraquecida, a nossa memória ficou enfraquecida. Então, é preciso orar. Jesus diz: orar e vigiar. As duas coisas. Então, o grande remédio que Jesus dá para a gente ser liberto do mal é orar sem cessar. Como dizia São Paulo, orar sem cessar. É a receita que São Paulo dava. E vigiai. Então aí a gente vê os dois componentes que eu falei, o componente espiritual e o componente natural. O vigiar é uma ação nossa, é uma ação natural. Eu vigiar contra o pecado. O livro dos Provérbios diz assim: aquele que brinca com o fogo acaba se queimando. A ocasião faz o ladrão. Ou seja, se você se coloca voluntariamente numa situação de pecado, você acaba pecando. É aquela pessoa, não sei, aquele adolescente ou aquele homem mesmo: eu vou ligar aqui a internet, eu vou ver só um pouquinho aqui de filme pornográfico, daqui a pouco eu desligo. Aí ele vai bebendo aquele veneno até o fim. Por quê? Ele se colocou numa situação de pecado. Ou aquele, a gente não pode brincar com o mal. Não, o mal tem que ser eliminado da nossa vida. A ocasião faz o ladrão. A moral católica ensina que se você se coloca numa situação de perigo de pecado, sem necessidade, você já está pecando. Se você se coloca voluntariamente, livremente, numa situação que pode te levar ao pecado, e onde você não precisa entrar nisso, mas você vai, você já está pecando.
Se você, por exemplo, entra, não sei, num grupo de maus elementos, uma companhia, você sabe que dali não vai sair coisa boa. Você já está pecando. Porque você sabe que ali está o perigo, ali está o mal. Por que você vai lá? Diga, não, não vou. Contra as ocasiões de pecado, de mal, nós temos que ser radicais. Não, corta, incontinente. Entende? É o vigiai. Muitas vezes nós pecamos porque nós não vigiamos. Mais grave do que o pecado mesmo em si, que a gente caiu, é o fato de a gente não ter tomado cuidado antes. E orai. São Paulo diz, orai sem cessar. Nós precisamos da força do alto, do poder de Deus. Senão a gente não consegue superar, né, as coisas. Santo Agostinho diz uma coisa interessantíssima. Santo Agostinho diz assim, se Adão e Eva no paraíso tivessem rezado, eles não teriam caído no pecado original. É impressionante, um santo doutor da igreja diz isso. Pecaram porque se esqueceram de Deus e foram enfrentar o demônio sozinhos. Olha, meus irmãos, Jesus, quando foi enfrentar o demônio no deserto, ele jejuou, orou, meditava a palavra de Deus, tanto que ele meditava a palavra de Deus, que ele lançou 3 vezes no rosto do demônio a palavra de Deus. Não é? Quando o demônio disse para ele, você está com fome, transforma pedras em pães, usa seu poder divino. Ele disse, não, eu vim cumprir a missão aqui como homem. Né? Então ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Citou o livro do Deuteronômio. Jesus conhecia a palavra de Deus. Aí você vai vendo uma força poderosa que nós temos para enfrentar o mal, a tentação, a palavra de Deus. Lance no rosto do demônio a palavra de Deus, quando ele te tentar para fazer alguma coisa errada. Diga, não, nem só de pão vive o homem, nem só de prazeres do mundo vive o homem, nem só de coisas erradas, não, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois o demônio volta, né? Leva ele lá para o alto do templo, né? e diz para ele, te joga lá para baixo, né? Mostra teu poder divino, porque está escrito lá no Salmo 90, né? Teus pés não tropeçarão em alguma pedra, porque os teus anjos vão te sustentar nas tuas mãos. O demônio queria que Jesus usasse o poder divino deles. Não, eu não vim aqui para fazer showzinho para a humanidade, eu vim aqui para morrer na cruz para salvar a humanidade. E aí ele lança no rosto do demônio, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo cita o Deuteronômio. E pela 3ª vez, o demônio vai numa última tentativa. Né? Leva Jesus para um alto de um monte, mostra para Jesus toda a glória do mundo, todo o poder, toda a vanglória, todo, né, os prazeres, e diz, eu te dou tudo isto, né, porque eu conquistei tudo isso, eu roubei tudo isso de vocês, lá no paraíso. É por isso que São João diz, lá na primeira carta dele, o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no maligno. Eu te dou tudo isto, se você prostrado me adorares. Que ousadia, né? Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito. 3 vezes lança no rosto do demônio essa expressão, está escrito. Aonde? Na palavra de Deus. Ela tem poder, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Fora. E é interessante que o demônio recua. Vocês já perceberam que cada vez que Jesus usa a palavra de Deus, o demônio recua? Ele desiste daquela tentação? Porque aquela palavra mata aquela tentação. Ele volta com outra, ele volta com outra, até que depois da 3ª ele não volta mais. Porque já percebeu que não adianta. Ali ele não tem entrada. Por que ele não tem entrada? Porque Jesus tinha viva a palavra de Deus no seu coração e na sua mente. Certamente Jesus não estava com a Bíblia na mão ali. No tempo de Jesus não tinha uma Bíblia como essa. A Bíblia no tempo de Jesus eram rolos. Né? Certamente Jesus não estava lá no deserto com a Bíblia, não. Ele estava com ela na cabeça. Né? E lança no rosto do demônio. Então, aí nós temos um recurso
poderoso contra a investida do mal, né? É a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, o demônio age muito em nós através da imaginação. Não é à toa que Victor Hugo, aquele filósofo francês, dizia que a imaginação é a louca da casa. Se você deixar ela solta, ela quebra tudo. É que nem um macaco em casa de louça. Já imaginaram, né? Soltar um macaquinho numa casa de louça, quebra tudo. A imaginação faz você ficar doido durante a noite. Uma formiguinha vira um elefante na sua cabeça. A preocupação que é desse tamanho, fica deste tamanho. Porque, sabe, um misto de miséria nossa, um misto de tentação, inferniza a cabeça da gente. E você não dorme, você perde o sono, você fica angustiado, o seu coração acelera. Tem gente que até morre do coração. Cuidado com a imaginação. Nossa imaginação tem que ser cuidada por Deus. Por isso que a igreja recomenda muito, meus irmãos, a gente consagrar a Deus, todos os dias, a nossa vida, a nossa imaginação, a nossa inteligência, a nossa liberdade, a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa memória. Consagre todo dia a Nossa Senhora. A gente reclama tantas vezes dos perigos que há no mundo. Nossa, o trânsito está perigoso, toda hora a gente morre, bate carro, não sei o quê, atropelamento, não sei o quê. Mas eu pergunto, você quando sai de casa, você reza antes? Antes de você ligar seu carro, você invoca teu anjo da guarda? Nós temos que aprender isso, coisa simples. Você não gasta 30 segundos. Meu santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. É dogma de fé que existe o anjo da guarda. Se a ti me confiou a piedade divina, me rege, me guarde, me governe, não deixa eu bater esse carro, não deixa acontecer nada de ruim comigo. A gente esquece disso. Uma das coisas piores que tem na vida dos cristãos é não rezar, ou então rezar mal. A gente tem pressa. A gente tem pressa. Sabe? Habitue a você acordar um pouco mais cedo, se for preciso, que seja 15 minutos, para você rezar 15 minutos. Rezar o quê? Eu vou dizer. Invoque o teu anjo da guarda. Invoque a Virgem Maria, que é aquela que tem poder de esmagar a cabeça do demônio. Invoque Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu entrego este dia nas tuas mãos. Eu entrego esta viagem nas tuas mãos. E entrego esse trabalho difícil que eu vou fazer nas tuas mãos. Entrego essa tentação que eu estou sofrendo agora nas tuas mãos. Todos nós somos tentados. Se Jesus foi tentado, invocar, né, os santos arcanjos. Que oração bonita que atravessou os séculos, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate deste dia. Né? Defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio. Refúgio, né? Contra as maldades, as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, humildemente o pedimos, vós príncipe, príncipe da milícia celeste, pelo poder de Deus, precipite no inferno Satanás. O Papa Pio X compôs uma oração, Nossa Senhora, belíssima, uma oração que ele chama ela de Rainha do Céu, né? Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana dos Anjos, que desde os primórdios recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos pedimos, enviai do céu as vossas santas legiões de anjos, para que sob o vosso comando dê combate a Satanás. Sabe, nós temos que rezar essas orações, todo dia, de manhã, no meio do dia, à noite. Sabe, nós queremos ter proteção de Deus, mas não pedimos proteção de Deus. Isso também é uma tentação. É uma tentação não rezar. É uma tentação não achar tempo para rezar. É tentação você não conseguir parar para rezar. Ah, não, é mais importante esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Não posso parar. Para 5 minutos, que seja 10 minutos. É por isso, meus irmãos, que a igreja ensina a liturgia das horas. Todo clero é obrigado a rezar a liturgia das horas, de 3 em 3 horas. Tem lá nas matinas, na madrugada. Depois vem as laudes, 6 horas da manhã. Depois vem a terça, na hora terceira, às 9 horas.
depois vem ao meio-dia, né? A sexta, depois a noa, às 3 da tarde, depois as vésperas, às 6 da tarde, depois a completas, às 9 da noite. Por quê? Claro, mais do que nós que somos leigos, quem são tentados são os padres, são os bispos. Claro, eles são os ministros de Deus, eles são os guias da igreja, eles são aqueles que são mais tentados, não tenha dúvida disso não. Eles têm poder de perdoar os nossos pecados, eles têm poder de consagrar a Eucaristia. E aí também, com todo o respeito aos sacerdotes, eu digo, tem muitos sacerdotes que afundam porque também não rezam. Um grande abade, né? Dom Chotard. Dom Chotard foi um abade, né, trapista lá na França, que escreveu um livro maravilhoso, A Alma de Todo Apostolado. Uma beleza esse livro, né? Ele diz: aquele que quer trabalhar para Deus e não reza, não tem vida interior, não tem espiritualidade, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque a evangelização é um poder do Espírito, é um poder de Deus. Se eu não invoco a Deus, se eu não tenho uma vida, ele diz assim: se você não vai diante do Santíssimo e não colhe do Santíssimo a força, você não tem força para levar para os outros. Aquele padre, ou aquele pregador leigo também, que prega e não toca os corações, e não converte as pessoas, sabe por quê? É porque não reza. Porque ele passa as palavras humanas para a pessoa, e a palavra humana não tem poder. Mas quando diante do Santíssimo, quando diante da Sagrada Eucaristia que você recebeu, você deixa o Cristo falar para você, e você pega esta palavra e passa para os outros, essa palavra transforma. É o que diz Dom Chotard, né? Nesse livro dele, A Alma de Todo Apostolado. É um livro clássico, né? Maravilhoso. Então, a gente vence o mal, meus irmãos, com a força de Deus e com a nossa força, com a nossa disciplina. Por que a igreja ela tem uma disciplina severa? Por quê? Porque é a nossa parte humana. Hoje essa disciplina até diminuiu um pouco, mas eu me lembro, por exemplo, né, como eram os seminários antigamente. Converse com o padre Jonas. O senhor Jonas entrou no seminário com 10 anos de idade, aqui em Lavrinhas. Acordava a que horas? 5 horas da manhã. Tomava um banho gelado. Tinha educação física, tinha não sei o quê. Aquela disciplina rigorosa, almoço na hora certa, sono na hora certa, estudo na hora certa, disciplina. Por isso que saiu um gigante. Não só porque ele recebeu o poder do Espírito sobre ele, sim, mas porque a parte humana dele também é muito forte. Vemos aí um homem com 80 anos de idade, que completa este ano, no leme da Canção Nova aí. Então, essa disciplina pessoal, nós temos que tomar cuidado. O mundo moderno nos deixou muito relaxado. O mundo moderno é o mundo do deleite. Nós queremos desfrutar de todos os prazeres do mundo. As pessoas não querem mais que se fale de sacrifício, de penitência, de jejum, não. As pessoas querem, né, carpe diem, como dizia o latim, gozar a vida. Sabe, gente, isso amolece a gente, isso enfraquece a gente. O cristão não pode ser assim. O cristão tem que ter uma hora para levantar, tem que ter uma hora para rezar, tem que ter uma hora para trabalhar, tem que ter uma hora para se divertir, tem que ter uma hora para a família. Ele não pode deixar a vida o levar, ele tem que levar a vida. Você não pode deixar a vida empurrar você com a barriga. Não, você tem que comandar a vida. Não precisa ser radical, não. Faça tudo na hora certa, que você não vai se cansar. Porque Deus é fiel. Deus não pede a nós o impossível. Deus pede a nós só aquilo que é possível. Ok? São Paulo, quando ele fala de como é que deve ser a vida do cristão, né? São Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, eu vou pegar aqui, né? Capítulo 6, na carta aos Efésios, São Paulo diz assim, como é que o cristão deve viver para vencer todo o mal? Ele diz assim, né? Efésios 6, 11.
Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Olha aí onde é que está a força. Fortalecei-vos no Senhor. Pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus. Por que São Paulo fala dessa armadura? Porque no tempo de São Paulo, não havia arma de fogo. Era só arma branca, espada, né? Lança. Então o soldado ele vestia uma couraça da cabeça aos pés. De vez em quando a gente vai nos museus e você vê. Tudo coberto. Até os braços eram cobertos, o rosto coberto, as pernas cobertas com uma roupa de metal. Por quê? Porque a luta era com lança, com faca, com punhais, com espadas. Então São Paulo compara o combatente do exército com o combatente do espírito. São duas guerras. É uma guerra material e é uma guerra espiritual. São Paulo compara, então ele fala, revesti-vos da armadura de Deus. E aí ele descreve essa armadura. Né? Ele descreve, São Paulo vivia no tempo das guerras, havia muita guerra naquele tempo, não havia a diplomacia que existe hoje, qualquer problema se resolvia no campo de batalha, não havia diplomacia. Né? Então ele diz assim, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Então está aí, ele coloca bem claro quem é o inimigo espiritual. O inimigo material é outra cidade, é outro reino. O inimigo espiritual é o demônio. Não é bom ficar falando dele, mas nós temos que falar dele de vez em quando, porque a Bíblia fala, São Paulo fala. Nós não podemos querer nos esconder, fazer de conta que o demônio não existe. Os bons teólogos dizem que o demônio tem duas táticas. A primeira tática é fazer você pensar que ele não existe. A segunda tática é fazer você pensar que todo mal é ele que faz. Não é. O mal vem de nós, o mal vem do mundo e o mal vem dele também. Não é? Quando eu era jovem, uma vez, eu estava andando com um amigo meu, aí passou uma moça bonita da nossa frente, mas mal vestida. Ele disse, está vendo? Dizem que é o demônio que tenta. Não é não. É o mundo. Está entendendo? É o mundo. E o demônio usa do mundo. Então São Paulo diz, revesti-vos da armadura de Deus para resistir às ciladas. O que é cilada? Cilada é tentação. Sabe, gente, o demônio não age pela violência contra nós. São raríssimos os casos que o demônio usa violência, possessão, ou ele bate em alguém. Houve santos que apanhavam do demônio. É verdade. Mas e são os santos? Deus só permite para os santos, porque o santo tem resistência, nós não temos. Então Deus, na sua misericórdia, não deixa o demônio bater na gente. Combatia em alguns santos, o curador, puxava o curador pelo pé. Mas ele era santo, ele tinha força espiritual para vencer, porque Deus deixa o demônio agir conforme a nossa força, também tem isso, Deus é fiel. Mas as ciladas, o que é? A tentação. A tentação é para todo mundo. Então, ele não vem pela violência, ele vem pela sedução. Aprenda isso, o demônio é o sedutor. Ele seduziu Eva. Ele mentiu para Eva. E a sedução dele é baseada na mentira. Sempre na mentira, porque ele é o pai da mentira, Jesus disse. João 8,44, ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ou seja, assim como o ser do Espírito Santo é a verdade, o ser do demônio é a mentira. São duas realidades, a verdade e a mentira. Então ele mentiu para Eva. O quê? O Senhor Deus diz que você não pode comer essa fruta? Esse Deus é malvado. Esse Deus é bandido. Ele sabe que o dia que você comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Desde quando o homem pode ser Deus? Desde quando a criatura pode ser criador? Mentiroso. E Eva, esqueceu que Deus tinha dito para ela, se você comer dessa fruta, você vai morrer. Deus tinha dito. Deus tinha dito, Deus tinha avisado. Você tem 500 árvores aí para comer a fruta, não toque nessa. Por que você vai querer tocar nessa?
Aquilo que é proibido parece que é mais atraente, né? Aquilo que não pode é que a gente quer. Mas o amor a Deus tem que nos levar a dizer, não, Deus não quer. Por amor de Deus, e por o meu bem eu não vou fazer. Mas Eva foi, comeu a fruta. Tudo isso é uma simbologia, né? Tudo isso é uma parábola. O que ela fez o que não era para fazer. Desobedeceu a Deus. E o pecado entrou no mundo. Também Adão, né? A culpa não é só de Eva, não. Porque se Adão não tivesse comido a fruta, o pecado não entraria. Por quê? Porque a cabeça da humanidade é Adão. Foi o primeiro que Deus criou. Eu acho isso interessante, sabe? Um dia eu meditava sobre isso. Por que o demônio não foi tentar o Adão? Foi tentar Eva? Vocês já pensaram? Veio uma resposta na minha cabeça. A resposta foi essa. É porque é mais fácil a mulher dobrar o homem do que o demônio dobrar o homem. Mulheres, vocês têm um poder danado. Eu tinha um amigo que dizia que no casamento a cabeça é o marido, mas o pescoço é a mulher. Leva a cabeça para onde quer. Gente, o poder da mulher é extraordinário. Porque a mulher é encantadora, né? É a cereja do bolo da criação. É a última coisa é o enfeite que Deus colocou por último na obra da criação. O livro do Eclesiástico, no capítulo 26, o livro do Eclesiástico diz assim: feliz aquele homem que se casou com uma boa mulher, porque ela vai duplicar os anos da sua vida. Vai duplicar os anos da sua vida. Vai encher a sua vida de paz. Mas também depois ele diz o seguinte: pobre daquele que casou com uma mulher má, porque ela é como alguém que pega um escorpião na mão. Já pensou? Você pegar um escorpião na mão? Meus irmãos, a mulher leva um homem para o céu ou leva para o inferno. Eu fui casado 40 anos. Eu sei o que eu estou dizendo. Então ele foi na Eva. Porque Eva levou para o Adão. Eva seduziu o Adão. Estão entendendo? Eu não sei se eu estou falando uma bobagem aqui teológica. Eu estou falando uma reflexão que eu fiz. Você está entendendo? É preciso então a gente fazer o que São Paulo disse, né? Revestivos da armadura de Deus, para não cair nas ciladas. Cilada na tentação, na cantada do demônio. É o que Santo Agostinho disse: se ela tivesse rezado, ela não teria caído. Mas ela não rezou. Adão também não rezou. Então vamos aprender essa lição. É um doutor da igreja falando. Aí é que o São Paulo diz: pois não é contra homens de carne e de sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. É claríssimo que São Paulo fala. Eu não sei, meus irmãos, como é que existe algum teólogo ou alguns padres que têm coragem de dizer que o demônio não existe. Tem que rasgar a Bíblia, tem que queimar a Bíblia inteirinha para dizer que o demônio não existe. Tem que abandonar toda a tradição da igreja. Tem que esquecer tudo que os santos disseram. Tem que esquecer todo o magistério da igreja para dizer que o demônio não existe ou o demônio não age. Eu me lembro uma vez de ver uma entrevista do padre Quevedo na televisão negando o demônio, negando a ação do demônio. Meu Deus, um jesuíta, um homem que tem uma formação maravilhosa. Chega a esse ponto. A parapsicologia entornou a cabeça dele, a ponto dele ele querer jogar a parapsicologia acima da teologia e negar a existência, a ação do demônio. Que coisa horrível. Está aqui a palavra de Deus dizendo, né? As ciladas do demônio. E continua São Paulo. Aqui que eu queria então desdobrar um pouco. Ele aqui começa a falar de como é que é essa armadura do soldado do tempo dele, e qual é a armadura do soldado espiritual de hoje. Então ele diz assim: tomai, né, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. O que é esses dias maus, hein? É aquele dia que você está meio para baixo. É aquele dia que você está preocupado.
É aquele dia que chove 3 dias, o céu fica embaçado, você entra em depressão às vezes. Muita gente fica triste quando chove sem parar, quando choveu esses dias, né? É os dias maus. São Paulo fala, olha que interessante, né? Para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis, de pé, no cumprimento do vosso dever. A primeira coisa é que quando a gente é abatido, a gente deixa o dever. Não reza, não estuda, não trabalha, tem vontade de ir para a cama, só dormir. Não é assim? É a natureza humana enfraquecida. Você não pode dizer, não, vamos resistir no dia mau, com a armadura de Deus, para não deixar de cumprir o dever. Gente, muitas vezes nós somos chamados para fazer uma pregação, para pregar um retiro, e é exatamente nessa hora que o demônio quer pegar no seu pé. É nessa hora que você tem que dizer, eu vou, em nome de Jesus. Entendeu? Na fé. É resistir à cilada do mal. Eu digo isso, gente, de experiência própria. Quantas vezes eu tinha que pegar aí um avião para ir longe pregar, e daí vinha uma gripe, vinha um resfriado, vinha uma rouquidão. Eu dizia, eu vou. Nem que chegue lá e eu não possa falar, mas eu vou. Eu não vou desistir antes de eu chegar lá, não. Porque a tentação quer fazer você desistir. Desistir de cumprir o seu dever. Então São Paulo fala aqui, tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis. Eu vou. Em nome de Jesus, eu vou. Eu sou uma miséria, eu sou uma fraqueza, mas eu vou. Entenderam? Manter-vos inabaláveis. Ele fala no quê? No cumprimento do vosso dever. E aí ele continua. Agora ele vai descrever. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade. A cintura, né? Porque a cintura, você sabe, é o lugar mais vulnerável, né? Numa luta de espada, a cintura, a região aqui do abdômen, é o primeiro que é atingido, né? Então o São Paulo fala, cingidos com o cinturão da verdade. A verdade, meus irmãos. Jesus, a verdade nos liberta. Qual é a verdade? É a verdade que está na palavra de Deus. É a verdade que está no catecismo da igreja. A verdade que nos liberta do mal. Né? A verdade de Deus. Por quê? Porque o demônio é o pai da mentira. Muitos cristãos se afogam nas tentações porque não seguem a verdade de Deus. Segue a mentira do mal. Não conhece a palavra de Deus, não conhece a doutrina da igreja. Então não tem discernimento. Acaba às vezes escolhendo o mal pensando que está escolhendo o bem. Gente, o que o nosso povo católico tem de dúvida é uma coisa impressionante. Eu faço um programa aqui na Canção Nova, às quartas-feiras, às 16h, chamado Pergunte e Responderemos. Tem milhares de perguntas na fila. Milhares. O que significa isso? Que tudo que nosso povo católico tem é dúvida. E por que nosso povo católico tem dúvida? Porque nosso povo católico não recebeu uma boa formação. Não teve uma boa catequese, não teve uma boa evangelização. Não estou culpando ninguém, não. Estou tirando uma conclusão. É o óbvio. Porque uma pessoa que é cheia de dúvida é uma pessoa que tem pouca formação. Papa Paulo VI, ou melhor, Papa Bento XVI dizia que o maior problema da Igreja Católica no Brasil é a ignorância religiosa. O povo não conhece a sua fé. Não conhece o credo direito, que significa os dogmas. Não conhece toda a teologia sacramental. Não conhece a teologia moral. Não conhece a história da igreja. Não conhece a escatologia, o que vem depois da morte. E faz uma confusão e se deixa levar pelos ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos doutores, das seitas, e fica uma confusão na cabeça e na vida. Então São Paulo fala, use o cinturão da verdade, porque aqui a espada não entra. A espada entra pela mentira. Tudo isso é parabólico, né? Tudo isso vocês estão entendendo, é metafórico, né? É uma alegoria que São Paulo está fazendo.
Aí ele continua dizendo assim, ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. Então, eu falei a vocês que o soldado antigo, ele cobria o corpo inteiro, né? O gladiador, tá? Então, o São Paulo fala, vestir o corpo com a couraça da justiça. O que é a justiça? A justiça é a retidão, aquilo que nossos avós chamavam de caráter. Lembra dessa palavra? Os mais antigos lembram dessa palavra. Talvez os mais novos não saibam o que é. Caráter. Caráter é o seguinte, 1 quilo tem 1000 gramas, 1 quilo não tem 900 gramas. Eu não vou vender 900 gramas por 1 quilo, eu tenho caráter. Isso é justiça. Não vou enganar ninguém. Não vou roubar de ninguém. Eu não quero um centavo que não seja meu. Isso chama-se caráter. Eu me lembro que uma vez eu fui na feira, nós éramos pequenos, um dos meus irmãos passou a mão numa maçã, naquele tempo maçã era coisa rara, vinha embrulhada num papelzinho assim, vinha da Argentina, no Brasil não tinha maçã. Meu pai viu, o que é isso? Aí eu, volta lá já. E já estava tirando a cinta no meio da rua, bater nele. Volta lá já e pede desculpa para o dono da banca. Isso chama-se caráter. Caráter, seriedade, honradez, não tapear ninguém. Olha que estado chegou ao Brasil, meus irmãos. Que estado de corrupção chegou ao Brasil. O Brasil está doente da cabeça aos pés de corrupção. Porque falta caráter nos homens que nos dirigem, nos homens que fazem as nossas leis, nos homens que fiscalizam as nossas leis, às vezes até em alguns policiais. Caráter. Entenderam? Então, São Paulo diz, veste o corpo com a armadura da justiça. Lembra como é que Deus chama São José? Era um homem justo. A palavra justo na Bíblia é sinônimo de santo. Era um homem santo. Então, meus irmãos, o que nos defende do mal é a santidade. A roupa que você deve vestir no seu espírito é a santidade. Viver segundo os mandamentos da lei de Deus. Não foge dos mandamentos da lei de Deus. Se você fugir dos mandamentos da lei de Deus, você está abrindo a porta para o demônio entrar na sua vida. Entenderam? E se cair? E se você abrir a porta? Se você negar um mandamento, vá se confessar. Graças a Deus. A alegria nossa é a confissão. A confissão fecha de novo a porta contra as ciladas do mal. Não deixe de confessar, pelo menos uma vez por mês. Eu sinto uma necessidade de confessar uma vez por mês. Quando eu fico mais de um mês sem confessar, eu começo a perceber que eu estou ficando mais fraco. O demônio vai me tentando mais. Opa! Porque a confissão não é só para perdoar os pecados, é também para te fortalecer. É o aumento da graça no teu espírito. Ou seja, o aumento da fortaleza de Deus. Vocês entenderam? A igreja ensina isso. Ah, eu não tenho pecado. Ótimo, mas vá se confessar. Porque se você não tem pecado, você vai ser revestido com, né, a graça de Deus mais ainda. É como a Eucaristia também. Remédio e sustento para a nossa vida. Remédio, cura e sustento, dá força para a nossa vida. Meus irmãos, são essas coisas que ajudam a gente a vencer o mal. São essas coisas. Entenderam? Essas práticas religiosas. O Papa João Paulo II dizia que a igreja nos existe para nos levar à santidade. Tudo que a igreja nos oferece, a palavra de Deus, a Eucaristia, a confissão, a liturgia das horas, tudo é para nos levar à santidade. Para que a gente seja inabalável diante das ciladas do mal. E São Paulo diz ainda aqui, ficai alerta, né? Ele diz, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. A bota do soldado. Qual é a bota do soldado para São Paulo? Né? Dos pés. O zelo em falar de Deus.
o zelo em propagar o Evangelho, o zelo em você ser um evangelizador. Isso também te dá força, né? O profeta Isaías diz lá: quão belos e formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, o Evangelho, né? Então São Paulo coloca aí nos pés do soldado cristão o desejo de evangelizar, o desejo de falar de Deus para as pessoas. Meus irmãos, não tem nada melhor que você possa dar para alguém do que Deus. Tem alguma coisa melhor do que Deus? Não tem. Tem alguma coisa melhor do que a salvação? Não tem. Tem alguma coisa melhor do que a Eucaristia, a confissão, os anjos? Não tem. Então, a melhor coisa que você pode dar para alguém é Deus. E quando você faz isso, Deus te protege. Por quê? Porque Jesus disse aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregue o Evangelho a todas as criaturas. E aí, a última frase que Jesus diz antes de ele ir para o céu, qual foi? Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, quando você vai evangelizar, pode ser o seu filho que você está evangelizando, pode ser a catequese que você está dando para o seu filho, pode ser a catequese que você está dando para as crianças, pode ser a pregação que você faz lá na Basílica de São Pedro, não importa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E se Ele está conosco, quem pode contra nós alguma coisa? Aí São Paulo diz lá na carta aos Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que o zelo de propagar o Evangelho é o calçado, né? Porque é com os pés que a gente anda para propagar, né? É o zelo. E aí ele coloca aqui mais o seguinte: sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Então, mais 3 comparações, olha. Uma comparação que ele faz é o seguinte: tomar o escudo da fé. Guarda isso. Segundo, o capacete da salvação. O soldado tem o escudo, o soldado tem o capacete, e o soldado tem a espada. Então São Paulo compara essas 3 armas do soldado na vida espiritual. O capacete da salvação. Gente, a cabeça é a parte mais importante do corpo, né? Hoje já tem capacete para andar de bicicleta, capacete para motocicleta, capacete para trabalhar na engenharia civil, porque se bater a cabeça é um perigo, né? Então São Paulo fala: o capacete da salvação. Ou seja, a cabeça, ela pensa, a cabeça decide. Então o que a cabeça deve buscar? A salvação. Eu devo buscar a minha salvação. Os missionários, quando terminavam uma missão antigamente, hoje a gente não vê mais as missões como era antigamente. Antigamente tinha as missões maravilhosas. Eu era menino, acompanhava meus pais. O missionário, quando ficava uma semana numa cidade, pregando, confessando todo mundo, era um mutirão de salvação. Quando eles iam embora, eles deixavam uma cruz, e escrito na cruz, sabe o quê? Salva a tua alma. E iam embora. Salva a tua alma. Então, o capacete da salvação. Nós temos uma alma a ser salva. Nós temos uma vida eterna a ganhar. Essa tem que ser a nossa preocupação. Não vou cair no pecado. Não vou me vender ao pecado. Não vou me vender a um prazer passageiro que eu vou trocar por um prazer eterno. É o capacete da salvação. E São Paulo fala o escudo da fé, com os quais poder anular os dardos, as flechas inflamadas do inimigo. O escudo da fé, a fé, meus irmãos. São João diz lá na carta dele, não é? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, o que é a fé? A fé é confiar em Deus. A fé é abandonar-se nas mãos de Deus. Ah, mas eu sou fraco, eu não consigo. Vá, exercite, comece a fazer isso, aos poucos. A fé vai crescendo que nem uma plantinha. Quanto mais você se joga em Deus, quanto mais você confia em Deus, quanto mais você reza, mais a fé vai crescendo. A fé é uma planta e cresce dentro da gente, na nossa alma, né? A fé. São Paulo diz, né? O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá na carta, né?
aos Hebreus, na carta aos Romanos, a fé. É o escudo, gente, como é importante o escudo do soldado, né? Olha, a espada numa mão e o escudo na outra aqui, ó. Defendendo as flechas, que antigamente a briga era com flechas, né? Com escudo. Então o soldado tinha o escudo. Ainda hoje os soldados usam escudo, né? A gente vê nas ruas aí os soldados com os escudos na mão, mesmo o soldado moderno. É a fé. Agora a fé cresce com a gente, com a nossa vida espiritual. A fé tem que ser exercitada. Um corpo que não faz exercício fica um corpo mole. Um espírito que não exercita espiritualmente fica um corpo sem fé, uma alma sem fé. E por fim ele fala, né, a espada do Espírito. Repare que até aqui ele falou só de armas de defesa. O cinturão da verdade, o capacete da salvação, o calçado do zelo, mas agora aqui ele dá a arma de ataque. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Foi com ela que Jesus enfrentou o demônio no deserto. E o demônio fugiu da espada de Jesus, da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, todo dia é preciso meditar um pouquinho da palavra de Deus. Que seja 10 minutos, mas não fixem esse alimento espiritual, quer dizer, além da força natural. Sabe, um salmo que você reze, um trecho do Evangelho. Por isso que a igreja coloca na missa de todo dia 3 leituras. É o Antigo Testamento, é um salmo e é o Evangelho. Para a gente alimentar. Mas não leia correndo, não, para. Eu no meu Facebook, eu coloco todos os dias uma meditação de 3 minutos sobre o Evangelho. 3 minutos. Pego a síntese do Evangelho e coloco 3 minutos no Facebook. As pessoas não têm tempo de escutar muita coisa, né? Porque as pessoas recebem a essência do alimento que a igreja coloca naquele dia. É a espada do Espírito. Bem, eu quero terminar essa reflexão mostrando a vocês uma coisa muito interessante. Em 1974, o Papa Paulo VI, ele fez uma homilia, uma alocução muito importante no Vaticano, explicando aquela parte do Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Eu copiei aqui algumas coisas que eu queria ler para vocês, porque é um Papa falando. Por que o Papa Paulo VI falou isso? E ele falou do demônio o tempo todo. Por quê? Porque na década de 70, alguns teólogos começaram a dizer que o demônio não existia. Não, é uma doença, é uma fraqueza psicológica, não é um ser. O Papa tirou o chicote, ó. Eu quero ler para vocês o que ele falou. Um pouco. Né? Foi exatamente no dia 15 de fevereiro de 1972. Uma alocução que ele chamou de livrai-nos do mal. E o que ele diz aqui? Ele diz assim, olha, atualmente, quais são as maiores necessidades da igreja? Atualmente, era 1972. Ele fala, e ele mesmo responde, não deveis considerar a nossa resposta simplista, ou até supersticiosa, e irreal. Das maiores necessidades é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. O Papa diz, não pense que eu estou brincando, não pense que eu estou falando de superstição, não, demônio. Aí ele começa, a ação perversa do mal com M maiúsculo, né? O efeito de uma intervenção em nós e no nosso mundo, de um agente obscuro e inimigo, o demônio. O mal já não é apenas uma deficiência, uma doença, mas uma eficiência. Um ser vivo, espiritual, pervertido e pervertor. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa, medonha. O Papa diz, parem de negar que o demônio não existe. Olha o que ele diz aqui, sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e ensinamentos da igreja. Sai do ensinamento da Bíblia e da igreja quem se recusa a reconhecer
a existência desta realidade, ou melhor, quem faz dela um princípio em si mesmo, como se fosse um Deus, né? O demônio não é um Deus, é uma criatura de Deus que se perverteu. Como se não existisse, como todas as criaturas, origem em Deus, ou a explica como uma pseudo-realidade. E aqui ele fala outra coisa, né? E como não haveríamos de recordar que Jesus Cristo, referindo-se 3 vezes ao demônio como seu adversário, o qualifica como príncipe deste mundo? Está lá em João 12, 31, 14, 30. E a ameaça desta nociva presença é indicada em muitas passagens do Evangelho. São Paulo chama-lhe Deus deste mundo. O Papa dizendo, é 2 Coríntios 4, 4. Deus deste mundo. E previne-nos contra as lutas ocultas que nós cristãos devemos travar, não só com o demônio, mas com a sua tremenda pluralidade. Aqui o Papa está explicando o seguinte: o demônio não é um só, não, são muitos. Ele diz assim, olha, aí ele cita tudo que eu já falei aqui, de Efésios 6, 11, né? E ele diz, não se trata de um só demônio, mas muitos. Aí ele cita lá Lucas 11, 21, Marcos 5, aquelas legiões, né, que dominavam lá, aqueles porcos e etc. Né? Um dos quais é o principal, Satanás. Então, o principal, o chefe é Satanás. Mas tem uma cambada com ele. Tá? Que significa o adversário, o inimigo. E ao lado dele estão muitos outros, todos criaturas de Deus, mas decaídas. Porque rebeldes e condenadas. Constitui um mundo misterioso transformado por um drama muito infeliz, do qual conhecemos pouco. A gente conhece pouco, é um mundo misterioso, né? E aí o Papa diz assim, que o demônio é a origem de todo o pecado que entrou no mundo. É a origem da primeira desgraça da humanidade. Foi o tentador pérfido e fatal do primeiro pecado, o pecado original. Está aí. Não é à toa que o livro da sabedoria, não é? O livro da sabedoria, o capítulo 2, no versículo 23, ele diz assim que Deus nos criou para a imortalidade. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Não era para nós morrermos como nós morremos hoje, mas é por inveja do demônio que ele foi tentar os nossos primeiros pais. Sabe, meus irmãos, isso tudo é difícil de entender, mas tudo isso é verdade de fé, é verdade, é dogma, que há 2000 anos o Espírito Santo ensina para a igreja, e que ninguém pode negar. Depois o Papa continua dizendo assim, ele é o inimigo número 1, o tentador por excelência. Sabemos, portanto, que este mesquinho perturbador existe realmente, e que atua com astúcia traiçoeira. É o inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história da humanidade. Na história da humanidade, essa história de guerras, essa história de mortandade, essa história de corrupção, ele vai semeando essas maldades aí. E São Paulo diz que ele tem os seus ministros, né? Que os seus ministros se vestem de anjo de luz, se apresentam muitas vezes como doutores, né? Tem doutorado, sou professor da universidade tal, ministros, muitas vezes do mal, do ateísmo, do laicismo anticatólico, né? Da ideologia de gênero, né? Essas coisas todas que nós conhecemos muito bem. Aí o Papa diz assim, ele é o pérfido e astuto encantador. Olha aí como é que o Papa diz que ele é encantador. Aquilo que eu falei, ele não vem naquela feiura dele, não, ele vem com perfume francês, com roupas de seda. Ele é o pérfido e astuto encantador, que sabe insinuar-se em nós através dos sentidos, da fantasia e da concupiscência. Olha, através do que ele nos tenta, o Papa diz, através dos sentidos. Quais são os 7 sentidos? Os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz e o tato. São as janelas da alma, né? Você não consegue entrar na alma a não ser pelas janelas da alma, que são os sentidos. É por aí que ele entra. Então, cuidado, fecha os olhos. Cuidado, fecha os ouvidos. Cuidado, fecha a boca.
Cuidado, não toque em qualquer coisa. Não cheire qualquer coisa. Não se deixe encantar por um perfume francês que não seja o da sua esposa. Não é? Os sentidos. Os filósofos cristãos chamavam o sentido das janelas da alma. Você só consegue entrar na alma pelos sentidos. Porque a alma ela está no corpo. É isso que o Papa fala aqui. Então, ele abusa de nós por esses caminhos, né? Misteriosos. E ele fala assim, depois diz assim, a fantasia. Cuidado com as fantasias. A concupiscência. A lógica utópica ou de desordenados contatos sociais na realização de nossa obra. Cuidado com os contatos sociais na realização da sua obra, os seus negócios. Vou fazer um negócio aqui. Ele está me oferecendo algo muito legal, tal, mas será que não tem nada errado atrás disso? Será que não tem uma corrupção atrás disso? Será que eu não estou prejudicando alguém atrás disso? Então o Papa diz, é aí que ele vai entrando, também nos nossos negócios sociais. Tá? Para introduzir neles desvios, tão nocivos quanto na aparência, conforme as nossas estruturas físicas ou psíquicas, ou as nossas profundas aspirações. Né? Paulo VI ensina que nem todo pecado é obra direta do demônio. Aquilo que eu falei, não é só ele o culpado. Mas lembra-nos que aquele que não vigia com certo rigor moral a si mesmo é a vigilância. Se expõe ao influxo do mysterium iniquitatis, ou seja, o mistério da iniquidade, ao qual São Paulo se refere em 2 Tessalonicenses 2:3. Né? Sabe, meus irmãos, é muito bonita essa locução do Papa. É fácil você encontrá-la. No meu site tem, Salti Cleofas tem. Eu passei aqui também para o portal da Canção Nova publicar esse texto. Né? Não vou ter tempo de ler tudo, mas o Papa faz um raio-x da existência do demônio e da ação do demônio. Sabe? Para que ninguém desminta essa triste realidade. Eu sei, sabe, que é ruim ficar falando dessas coisas, né? Eu também não gosto não, sabe? Mas tem uma coisa, a gente tem que saber que o veneno existe. Porque uma estratégia do mal, ele não existe. Se ele não existe, se eu falar para você, olha, na sua cidade não tem ladrão, você vai dormir com a porta aberta, não vai? E o ladrão existe e vai entrar na tua casa, porque você não fechou a porta. Então eu tenho que dizer para você, o ladrão existe e é um assassino. Aí você tranca a sua porta. Entenderam? É ruim ficar falando de ladrão, né? Mas a gente tem que avisar que ele existe. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor, ele é o mau. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ok? Então, gente, nós estamos vivendo nessa semana, né, de novembro, aqui, tivemos aqui o acampamento, né, sobre cura, libertação. Né? Todas essas coisas são muito importantes para a gente poder viver em paz. Né? Agora tem uma coisa que nós precisamos dizer também no final dessa nossa conversa. O demônio não tem todo o poder. O catecismo fala, ele não é um antideus. Ele é uma criatura submissa a Deus. Mas por que Deus deixa ele agir? Nos desígnios de Deus, Deus não tira a liberdade das criaturas que ele criou. Ele criou o demônio como um anjo, poderoso, e o anjo se rebelou. Ele continua anjo, continua com poder, fazendo coisas erradas, mas Deus não tira o poder dele. Agora tem uma coisa, ele não age contra nós se Deus não permite, ou se nós não permitimos também, né? E aí o livro de Jó explica isso muito bem. Deus estava lá, o demônio chegou, Satanás chegou e desafiou Deus para tentar o Jó. Deus disse, tá bom, eu autorizo. Senão o demônio não tocava no Jó, não. E Deus autorizou porque sabia que o Jó era forte. Porque quando Deus permite o demônio agir, e a gente o vence pela oração, pela vigilância, ele sai com a cara quebrada, dizia Santa Teresa. Ele sai com a cara quebrada. Ele sai mais fraco e a gente sai mais forte. Então, não há que ter medo. Não. São João diz, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo.
Uma tática do demônio é colocar medo na gente. Não tenha medo. Jesus disse muitas vezes no Evangelho: não temas, creia somente. Não temas, homens de pouca fé. O medo vem da fraqueza da fé. Então não temas. Não. Em nome de Jesus, pela proteção da Virgem Maria, pela proteção dos seus anjos, né? Não temerei mal algum. Reza lá o Salmo 90 na hora da dificuldade. Ele não tem todo o poder. E tem uma coisa: quando Deus permite o demônio agir, dizem os santos, Deus sabe do mal dele tirar um bem maior. Deus usa, meus irmãos, até o demônio para fazer algumas obras. É verdade. Às vezes é numa ação do mal que a gente permite que ele haja por nossa, às vezes, própria culpa. Mas se a gente recorre a Deus, Deus transforma o mal em bem. Deus é o especialista de transformar o mal em bem, quando a gente se entrega nas mãos dele. É o que São Paulo resume dizendo: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nesse combate contra o mal, seja o mal físico, o mal da doença, seja o mal psicológico. Hoje, quanta gente aí sofrendo, né, com depressão, com tristezas, né? Quanta gente hoje, meus irmãos, indo para o suicídio. Eu tenho lido algumas matérias sobre suicídio. Está crescendo violentamente no mundo o suicídio. E suicídio de gente jovens, sabe, meio desencantado com a vida. Parece que a vida não tem mais sentido. Então, parte para um suicídio. Meu Deus, desde quando a morte pode ser solução para um problema da vida? Não. Então, é muito importante que a gente tenha essa base espiritual, para que a gente não chegue nesses desesperos, porque às vezes as pessoas chegam. Uma vida regrada, uma vida de disciplina e uma vida de espiritualidade. Assim, nós vamos vencer o mal. E a igreja é nossa mãe, né? Conheça a doutrina da igreja. Eu acho muito bonito aquilo que Jesus chama o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Se o mal é o espírito da mentira, Jesus chama o Espírito Santo o Espírito da verdade, né? Na última ceia, na Santa Ceia, Jesus fala do Espírito Santo e promete o Espírito Santo para a igreja. Ele diz, né? Lá em João 14:15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu enviarei a vocês um outro Paráclito. Paráclito quer dizer consolador. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode conhecer, mas vós o conhecereis, porque estará em vós, entre vós e em vós. É o Espírito Santo de Deus. Então ele, meus irmãos, é o Espírito da verdade. Por isso a canção nova aqui, né, fala do Espírito Santo toda hora, invoca o Espírito Santo toda hora, porque ele é o Espírito da verdade, que anula o espírito da mentira, né? Jesus disse para a igreja: ele ensinar-vos-á todas as coisas. Faz 2000 anos que o Espírito Santo está ensinando a igreja, através dos papas, dos santos, dos doutores, dos mártires, vai ensinando a igreja. Então nós temos hoje um catecismo da igreja que tem 2000 anos de ensinamento do Espírito Santo. Nós não podemos querer aprender a doutrina da igreja sozinho, com o Espírito Santo, não, gente. Tem gente que pensa que é o Espírito Santo como professor particular. Não. Ele já escreveu tudo para nós aqui na Bíblia, no catecismo da igreja. Vamos estudar essa verdade que a igreja nos ensina. A doutrina traz a verdade, né, que São Paulo chama de o cinturão da verdade, para que a gente não se engane. Sabe? Às vezes eu encontro católicos, cristãos, bons cristãos, que estão fazendo coisa errada, sem saber. Ah, não pode, professor? Não pode fazer? Não pode. Ah, eu não sabia. Às vezes entra por um caminho errado, por ignorância. Por quê? Porque também não estuda o catecismo da igreja, não estuda o que a igreja ensina, para fugir do erro, né?
Isto é muito importante. Fiquem de pé, vamos concluir a nossa reflexão desta manhã, entregando tudo isto no coração de Nossa Senhora. O grande São Luís de Montfort dizia assim, né? Muitas vezes Deus coloca no coração da gente uma semente de salvação, mas o mal vem e quer tirar essa semente. É como aquela parábola que Jesus contou, né? Do semeador que foi jogando semente. As primeiras sementes caíram na beirada da estrada e as aves do céu comeram, e a semente não brotou. Quando Jesus explica isso, fala para os apóstolos, é o demônio que tira a semente do coração da pessoa. Então São Luís de Montfort dá uma receita para nós. Como é que a semente que caiu no seu coração nunca será roubada pelo demônio? Se você guardar essa semente no coração de Nossa Senhora. Ali ele não chega. Porque se ele chegar, ela pisa a cabeça dele. Ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero convidar você a levantar a sua mão direita nesta hora e diga comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelas suas santas chagas, pelas suas santas chagas, pelo poder do seu sangue precioso, pelo poder do seu sangue precioso, eu renuncio a Satanás, ao demônio, a todas as coisas, que querem se levantar, como Senhor da minha vida, eu renuncio ao pecado, eu renuncio a todas as seduções, as tentações que o mundo me oferece, e eu declaro, proclamo para a glória de Deus, que Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha família, é o Senhor da minha história, E assim como nós estamos, vamos invocar sobre nós nessa manhã o sangue precioso de Jesus, este sangue que nos cura, que nos liberta e que expulsa toda a presença do mal da nossa vida. Enquanto nós cantarmos, pensa na sua casa, pensa na sua família, pensa naqueles amigos, parentes que talvez estejam sofrendo, que talvez estejam caminhando em outros caminhos, talvez estejam submetidos a outros deuses, a outras práticas. Vamos clamar a Deus nesta hora, na presença de Jesus, por toda a libertação da nossa vida, da nossa história, também de toda a nossa família. Diga comigo, eu invoco nesta hora o precioso sangue de Jesus. Eu invoco o precioso sangue das suas santas chagas. O teu sangue cura, Senhor. Teu sangue liberta. E expulsa todo o mal da minha vida. O teu sangue cura-me, o teu sangue liberta-me e expulsa todo o mal da minha vida. CançãoNovaPlay.com. Assine já!